Enfim, aconteceu. O 2023 perfeito da Red Bull acabou e a sequência vitoriosa de Max Verstappen chegou ao fim. Todos pensávamos que só algo extraordinário e dramático derrotaria a Red Bull. Na verdade, o que houve foi que a Red Bull foi realmente péssima. O difícil fim de semana de Singapura se tornou desastroso no Q2, com as eliminações de Verstappen e Sérgio Pérez, que ainda conseguiram chegar entre os 10 primeiros, mas nem chegaram perto dos líderes, mesmo com um carro que normalmente é capaz de vencer saindo de qualquer lugar no grid. A Red Bull já temia que essa corrida pudesse ser sua ruína. A equipe chegou ao circuito de Marina Bay muito preocupado com o que as simulações pré-corrida mostraram. Depois de ficar em 11º no Qualify, Verstappen disse que as simulações tinham indicado que a janela de trabalho do carro seria um problema. A Red Bull tinha feito simulações prévias de Singapura e do Japão, e Verstappen afirmou que o mesmíssimo carro tinha se comportado otimamente em Suzuka. Mesmo assim, o resultado foi um desastre, já que a Red Bull não conseguiu achar o acerto correto para exigências atípicas de Singapura. A aderência do asfalto de Marina Bay aumenta mais rápido do que em todas as outras. Isso se viu de forma dramática entre a primeira e a segunda saídas do Q1, quando a pista ficou cerca de 1,5 segundos mais rápida em poucos minutos. Depois da corrida, deu para ver que o aumento da aderência durante o fim de semana influenciou parcialmente as decisões que levaram a Red Bull na direção errada. A Red Bull deu a impressão de progredir com as mudanças feitas para o treino livre do sábado, mas o carro piorou no Qualify e, em consequência, na corrida, já que pelo sistema de parque fechado, o acerto não pode mais ser alterado. Analisando apenas o que deu tão errado, o que vemos é um carro que teve que trabalhar em uma janela de acerto muito difícil por causa das características da pista. Na maioria das pistas, a Red Bull anda com menos altura na traseira do que os outros carros e não corcoveia tanto quanto eles. Isso provavelmente é resultado da sofisticação do assoalho e do projeto da suspensão traseira. Mas em algumas pistas há uma limitação diferente, que vem das batidas da prancha, que limita a altura mínima entre assoalho e o solo. Os carros que não conseguem andar tão baixo quanto os Red Bull, sem bater no solo, não precisam se preocupar com essas batidas excessivas da prancha, já que nunca andam com um carro tão baixo. Mas a Red Bull anda, e isso se tornou um problema em Spa e em Singapura. A Red Bull teve que andar com um carro muito mais alto do que o normal em Singapura, e ao contrário dos adversários, teve sua aerodinâmica prejudicada por essa maior altura. Mesmo assim, a equipe dominou em Spa. Lá a prancha batia muito no solo por causa da combinação da altíssima velocidade da Eau Rouge com a carga vertical criada pela compressão que os carros sofrem quando entram na parte em subida da Eau Rouge. Por isso, Verstappen e Pérez tiravam o pé do acelerador antes da subida, onde todo mundo vinha de pé no fundo. Era uma orientação para diminuir a velocidade e, assim, aumentar a altura do carro naquele trecho, em vez de ter de mudar o setup do carro e comprometer a pressão aerodinâmica nos outros trechos do circuito. Mas com as irregularidades de Singapura, não dava para fazer isso, o que acabou criando uma dificuldade fundamental para o bom aproveitamento dos pneus. O bom trato dos pneus, principalmente os dianteiros, vez por outra tem criado dificuldades para a Red Bull nos qualifies. Talvez tenha sido por isso que o primeiro setor de Singapura foi particularmente difícil para Verstappen e Pérez, mas esse não era o único problema. Havia outras dificuldades para a Red Bull em Singapura, mas antes vamos esclarecer algumas pistas falsas. Essa foi a primeira corrida em que foram aplicadas as novas diretrizes técnicas sobre peças aerodinâmicas flexíveis. Inevitavelmente surgiram perguntas se ela teria neutralizado alguma esperteza da Red Bull, mas pelo que se comentou no paddock e na própria Red Bull, não foi esse o caso. A outra suposição era que a Red Bull tinha abandonado uma atualização do assoalho no meio da semana. A equipe manteve uma nova lateral da asa traseira, mas temia que o novo assoalho pudesse ter alguma relação com os problemas. Por isso, o assoalho antigo voltou ao carro depois dos treinos da sexta-feira.
Mesmo que isso possa indicar que esse novo assoalho não funcionou com a maior altura do carro e com a suspensão macia usada nos primeiros treinos, é mais provável que a Red Bull preferisse eliminar essa variável enquanto buscava solução para os outros problemas. E a exemplo da nova diretriz técnica, o novo assoalho não pode ter sido um dos problemas de comportamento. Se fosse, Verstappen não teria tantas dificuldades com o assoalho anterior. Depois da corrida, Christian Horner afirmou que definitivamente o novo assoalho não tinha nada a ver com isso. Isso significa que o novo assoalho vai voltar ao carro e provavelmente vai funcionar como se espera. Mas se nada disso era o problema de Singapura, o que podia ser? Parte da força da Red Bull é sua suspensão relativamente macia e de curso longo. Ela exerce um papel primordial na eficiência aerodinâmica, porque mantém a downforce consistente, evitando assim os picos de pressão aerodinâmica que se vê em outros carros. Depois dos testes de simulador, a Red Bull chegou a Singapura com a suspensão mais macia do que habitual. Mas quando o treino começou, ficou claro que o reasfaltamento de parte do circuito tinha eliminado as ondulações e a aderência era muito maior do que na simulação. E a soma dessa aderência com a rolagem excessiva fazia o assoalho bater no chão. Mas outros setores da pista continuavam super ondulados, o que impedia a Red Bull de diminuir a altura do carro. A maior movimentação da suspensão macia também estava perturbando o fluxo aerodinâmico sob o carro, que estava inconsistente e imprevisível. O problema ficou ainda pior quando o emborrachamento aumentou a aderência. Mesmo com a traseira mais alta do que o normal, o fundo do carro continuava batendo no solo. A Red Bull endureceu a suspensão no sábado para tentar evitar as intensas variações do fluxo aerodinâmico inferior e o potencial desgaste excessivo da prancha. O carro ficou mais previsível, mas a falta de aderência na traseira piorou. Mesmo assim, Verstappen foi o quarto no último treino, a 3 décimos das Ferraris, e os dois carros ficaram entre os top 10. Se a Red Bull não tivesse mudado nada, provavelmente os dois carros teriam entrado no Q3. Mas ela fez novas mudanças que criaram mais dois problemas. O carro batia fortemente no chão nas freadas mais intensas e toda vez que Verstappen freava, as rodas dianteiras perdiam aderência. Por isso, ele acabou perdendo confiança nos freios. Nas curvas de baixa, onde os Red Bull tinham dificuldades desde o começo, o carro não tinha mais quase nenhuma aderência na traseira. Como disse Verstappen, quando está assim, o tempo não vem. Por isso, a eliminação no Q2. A necessidade de controlar as temperaturas dos pneus e do carro em geral impôs um ritmo de corrida mais lento, o que amenizou parcialmente esses problemas, mas não o bastante para que Verstappen chegasse perto do grupo da frente. Estamos acostumados a ver Pérez andar mal nos qualifies e progredir até o pódio, enquanto Verstappen corre lá na frente. Mas ocasionalmente, Verstappen também teve que se recuperar de qualifies difíceis. Na Arábia Saudita, ele largou em 15º, mas chegou facilmente em segundo, atrás de Pérez. Em Miami, Verstappen largou em 9º e mesmo assim venceu confortavelmente. Mas em Singapura foi muito mais difícil. Era inevitável que a sequência de vitórias da Red Bull terminasse alguma hora. Como disse Christian Horner, vencer 15 corridas seguidas é uma loucura. E nessa corrida eles tiveram muito mais trabalho do que podiam aguentar. A simulação de corrida da Red Bull previa que eles chegariam em 7º. Ele estava mais competitivo em condições de corrida do que no Qualify. Esteve bem perto de tomar o 4º lugar de Charles Leclerc, mas o grupo da frente estava fora do alcance. O timing dos safety cars não ajudou a estratégia da Red Bull. Horner acredita que Max se juntaria ao pelotão da frente se a escolha da Red Bull de largar com pneus duros e depois passar para os macios tivesse saído como eles pensaram. Mas é duvidoso que Verstappen chegasse ao primeiro lugar depois de largar em 11º. Isso ocorreu porque Ferrari, Mercedes e McLaren melhoraram seus carros recentemente, e uma pista como Singapura, onde ultrapassar é difícil até usando o DRS, favorece quem tem uma posição de pista melhor. Foi a Ferrari quem aproveitou a oportunidade de acabar com a sequência vitoriosa da Red Bull. Depois da falha heróica, mas inútil da Ferrari de tentar vencer a Red Bull em Monza, se comentou que finalmente a escuderia estava conseguindo extrair ritmo de um carro que tinha se mostrado extremamente difícil de acertar na maior parte de 2023. E em Singapura, uma pista que exige muito mais downforce do que Monza, a Ferrari liderou as 3 sessões de treinos livres, fez a pole position e venceu com Carlos Sainz. Há alguns fatos que se destacaram nesse fim de semana.
Primeiro, Sainz superou Leclerc em 3 qualifies seguidos, o que leva a crer que ele deu um passo à frente, já que Leclerc tem fama de ser um mestre nos qualifies da Fórmula 1. Segundo, a Ferrari venceu uma corrida que exige muito cuidado com os pneus em um dia de muito calor e muita umidade. Normalmente, a superioridade histórica da Mercedes nesse quesito levariam a crer que ela teria vantagem sobre a Ferrari em uma corrida em que o gerenciamento dos pneus era determinante. Mas Leclerc conseguiu passar Russell logo na largada, o que foi crucial para que Sainz e a Ferrari controlassem a corrida e agrupassem os seguidores, que ficaram expostos a superaquecer seus motores, freios e pneus. E mesmo que a Mercedes tenha apostado tudo para tentar vencer, a verdade é que Sainz tinha o ritmo necessário para ficar na frente. No fim da corrida, ele tinha mais de 21 segundos de vantagem sobre Verstappen. O fato de Verstappen ter parado sob bandeira verde dilatou essa diferença. Mas como nos acostumamos a ver o holandês vencer por 20 segundos ou mais, é quase inacreditável essa virada da sorte. A primeira derrota da Red Bull nessa temporada não foi por pouco, foi contundente. Ao fim da corrida, Horner deu algumas declarações. Por exemplo, entendemos muita coisa durante a corrida. O ritmo melhorou bem mais do que esperávamos. Max estava muito forte no último stint. Infelizmente, escolhemos largar com os pneus duros, e isso só funciona quando tem um safety car logo no começo ou mais para o final da corrida. 15 vezes seguidas é um recorde inacreditável. Só fomos vencidos uma vez desde julho do ano passado. O carro estava bem forte na corrida. A simulação indicava que chegaríamos lá pelo 7º lugar, mas isso em uma corrida normal. Temos uma ideia muito clara do que devíamos ter feito. Uma lição útil que expôs algumas fraquezas que podemos evitar no carro do ano que vem. Sei que tem gente que vai pôr a culpa na diretriz técnica, mas não é o caso. Não mudamos nada no nosso carro. Foi a primeira vez que não chegamos ao Q3 desde 2018. Tem sido uma sequência e tanto para nós, mas sempre soubemos que um dia isso acabaria. Agora está claro que o novo assoalho não teve nada a ver com o problema.